Hey galera, aqui é o Water Cartoon, hoje para analisar o episódio Jerry de Fiona e Cake, o último lançado até o momento com um evento cataclísmico nele, mas também com a história de como Simon e Betty se conheceram. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa o like se está gostando das análises dos episódios. Jerry, não esse Jerry, nem esse Jerry aqui, é o 8º episódio da minissérie que se passa no mundo logo após eles saírem do pandemônio vampiresco do universo anterior. Quando eles só tinham mais uma viagem garantida para um mundo que tinha uma coroa, e isso passou a ser apenas uma única viagem mesmo, porque Fiona e Cake quebraram a porcaria do controle enquanto brigavam por ele, então estão presos nesse último mundo, a menos que esse controle volte a funcionar. E como a Cake bem tentou avisar, esse universo é pior do que o que eles estavam. Não tem nada, uma pessoa viva, uma mosca, uma formiga, nada. Só tem eles e uma desertidão sem fim. Coragem da Fiona ainda usar a jaqueta do Martin em homenagem a ele nesse calor que deve estar. Deixando o Cake bem pita com Fiona, porque tudo aquilo é culpa dela e já poderiam estar bem e em casa se tivesse confiado nela para tomar a coroa. Eu também não posso deixar de mencionar a memória fofa de Simon e Betty enquanto exploravam a floresta atrás de relíquias do começo. É bem compreensível a raiva da Cake, porque Fiona ainda age como se ela ainda fosse apenas a sua gata, sendo que agora ela é um bicho mágico com poderes surreais. Desde que essa aventura começou, a Cake salvou a Fiona muito mais vezes do que o contrário aconteceu. Sim, há alguns dias ela era só a sua gatinha, por isso é impossível desligar a preocupação, mas entre se preocupar e realmente achar que a gata com poderes quase infinitos de se esticar não sabe se cuidar, mas você, humana comum que mais apanha do que bate na maior parte do tempo, pode protegê-la, é algo meio sem sentido. Em algum lugar fora dos universos, sei lá, no centro do infinito, Scaravelli aguardava seu chefe Orbo para prestar depoimento sobre as coisas erradas que ele anda fazendo. Já Fiona estava bem na bad por essa briga com a Cake, por isso Simon tenta fazê-la se sentir melhor de todas as formas, sem sucesso. Enquanto Cake resmungava e procurava por aí, dando de cara com a casa na árvore de Finn e Jake, mas obviamente só o pó das plantas mortas. E como o assunto dele chegou na Betty, Simon decide contar a ela como ele conheceu a mulher mais incrível e brilhante da sua vida. Ele começa falando que eles se conheceram numa biblioteca. Nossa, nada mais a cara deles do que isso. Quando iam pegar o mesmo livro. E a gente passa para uma palestra do arqueólogo e antiquário Simon Petrikov, falando da sua pesquisa para encontrar alguns artefatos antigos como a armadura de Zeldron, a varinha de dispersão ou o cordeiro de porcelana, todos já vistos na série. A armadura que Finn queria para se provar machão, a varinha de dispersão que os marcianos usam para condenarem alguém à morte, ou aquele cordeiro bizarro que acaba prendendo a consciência do Finn dentro dele. Ele nunca encontrou nenhum desses artefatos, mas acredita que são reais, sendo vaiado por todos os céticos da universidade, exceto por Betty, é claro. Agora disposto a sair numa expedição para encontrar o Inquirid, o livro mais velho que a fome, mas que contém muitos segredos. A essa altura, Betty já estava caidinha por ele, até porque já tinha lido todo o trabalho e acredita em artefatos míticos tanto quanto ele, adiando sua viagem de 6 meses para a Austrália só para poder ir atrás do Inquirid junto com ele. Literalmente duas pessoas que se completavam e combinavam tanto. Não é à toa que o Simon estava tão triste ou disposto a convocar a deusa do caos só para poder falar com ela mais uma vez. Até que a história é interrompida por um grito da Cake que veio da casa da árvore e, chegando lá, se deparam com o Bimo, o único sobrevivente caótico desse mundo. Haja pilha, viu? Felizmente Simon reconhece o Bimo e fala que a coroa desse mundo deve estar com o Rei Gelado bem ali no Reino Gelado, ou nas ruínas desérticas de onde eram as Montanhas de Gelo. Ah, e um detalhe é que o Bimo diz que tá todo mundo por aí, menos a Futebol, que ele não vê há muito tempo. Pelo visto não tem mais espelho nesse mundo também. Assim como dá pra ver um bilhete do Finn com as siglas BRB, Be Right Back, voltamos logo, ou seja, antes de o mundo acabar, eles tinham saído pra algum lugar. E falando com o seu chefe, ele quer que Scaravelli pare de sair em missões próprias e volte a atender os chamados, não querendo saber de um suposto universo ilegal criado pelo Prisma, porque aquele cara é legal, ele nunca faria isso. Ainda assim, negando até o Scrabble ameaçar ligar para o chefe dos chefes e ser transportado de lá. Enquanto Cake continua fula da vida com Fiona e escuta algumas histórias sobre o Jake do Bimo, ele aponta onde fica a casa do seu amigo Jerry, mas não o vemos, e a caminho das ruínas do Reino Gelado, o Simon continua a sua história. A expedição atrás do Inquirídio foi incrível porque Betty conhece truques que nem o Simon conhecia, e chegando lá no Reino Gelado, acham só tralha do Rei Gelado, assim como seus vídeos antigos bizarros que o Simon se recusa a ver. Ele dizia na fita que colocou a coroa no tambor da bateria, mas algo bizarro é que no último segundo da fita, dá pra ver que o Rei Gelado e os pinguins viraram esqueletos do nada, o que já explica o que aconteceu aqui. Mas Fiona fica bem receosa de continuar com esse plano ao ver como Simon de Rei Gelado é um velho louco, patético e triste. E antes de eles partirem para o Reino Doce, porque Bimo disse que a Princesa Jujuba pode consertar aquele controle, Fiona olha para o tambor da bateria que o Rei Gelado falou no vídeo e dá para ver que é exatamente ali que a coroa está. Como ele morreu misteriosamente do nada, não teve tempo de retirar e ela continua ali desde então.
Como Fiona continua cabisbaixa, Simon decide continuar a história agora para o momento em que eles voltaram para a universidade depois que realmente encontraram o Equilíbrio. Mas temos aquele clássico de um sentir que o outro não sente o mesmo ou na mesma intensidade. Fora que ela não queria roubar parte do mérito ou do momento dele por encontrar o livro, foi só de acompanhante. Assim eles se separam, mas ele ainda não chegou na melhor parte da história. Mas todos ali se chocam ao se deparar com o estado deplorável do Reino Doce também. E chegando lá, também não há ninguém. E a Jujuba era ninguém menos que o próprio Bimo com o transtorno de personalidade dele, que como a Jujuba diz que não consegue consertar aquilo. Porra, Bimo, essa aí foi de lascar, hein? A única coisa interessante mesmo que ele fala é que, de repente, do nada, todos viraram esqueletos e aí o Jerry chegou. Aí a Cake tem um acesso de raiva, a Fiona tem um acesso de choro porque aquela situação abismal é tudo culpa dela e para que ela não se desmanche em lágrimas, o Simon decide terminar a história. Algumas semanas depois daquilo, ele decidiu voltar na biblioteca e pegar o livro que tocaram juntos, mas ela leu primeiro. E lá tinha um recado pra ele dizendo pra nem perder seu tempo com aquele livro porque é horrível. O autor escreveu com a bunda, mas também confessando que sempre admirou suas pesquisas, mas depois da expedição juntos, passou a admirá-lo também como um homem brilhante, dedicado, divertido e charmoso. Acha que eles tiveram algo especial, mas irá continuar sua vida mesmo, que queria que fosse com ele viajando o mundo juntos. Por isso Simon sai que nem um foguete para encontrá-la no dia que iria pra Austrália, acerta uma pedra na testa da amiga dela e ele chegou tarde demais. Ela já foi. Mas ainda tinha que esperar o ônibus no ponto, então ele chegou a tempo. E apesar do Simon ser um pombão no amor, conseguiu confessar que sentiu o mesmo por ela e a quer do seu lado. E a partir desse dia, ela parou de chamá-lo de Petkov e começou a chamar de Simon. Oh, gente, que história fofa e romântica. Tão fofa e tão romântica aqui. Isso aumenta ainda mais a minha tristeza por esse casal ter sido destruído pela Guerra dos Cogumelos, aí depois pelo tempo, aí depois pela coroa e depois até pelo Goblin. Meu Deus, o que o universo da série tem contra esses dois? Fiona ficou apaixonada pela história e o Bimo também, que inspirado pelo poder do amor, decide usar seu coração de robô para consertar o controle, o conectando direto ao seu sistema e aí... Bimo foi de arracha com o seu nobre sacrifício, ainda que não tenha servido pra nada porque o controle continua tão cagado quanto antes. Mas um detalhe que eu gostei foi de ver que assim que a Cake tocou nele, se transformou no despertador que Fiona tem no quarto dela humano e realmente é a versão normal do Bimo no mundo sem magia. Ou seja, o efeito cancerígeno que elas, como parte de um universo que não deveria existir, causa nas coisas desses universos normais não é só transformar em coisas diferentes ou retirar a magia, é transformar em coisas do mundo delas e, consequentemente, sem magia nenhuma ou nada de incrível. Como eles não tinham mais nenhuma opção ou saída nenhuma, decidem até um amigo que o Bimo falou, o Jerry, para dar as más notícias do falecimento dele, já que eram amigos, e no meio do caminho, graças a Deus, Fiona e Cake param de se bicar e ficam cantando juntas. Inclusive uma canção que o Simon não gosta, mas que seria impossível elas não saberem se viviam na cabeça dele, pois essa era a música dele e da Betty, logo não gosta de lembrar. E chegando na casa do Jerry, o cara é o Lich, mano, o motherfucking Lich, ainda usando o corpo morto do Billy como carcaça. Só que esse corpo está bem mais velho e acabado do que a gente via com ele. E agora tudo faz sentido. Esse universo também não é natural, ele surgiu do desejo que o Lich fez pro Prismo lá no fim da quarta temporada de extinguir toda a vida existente no planeta. Prismo não fez isso na realidade normal deles, fez outro universo com a mesma história e linha do tempo que mudou a partir do momento que ele realizou o desejo. E isso explica o porquê o Rei Gelado e todos os outros morreram do nada, foi no momento que o desejo dele se realizou. O porquê tem aquela nota do fim dizendo que voltava logo, mas nunca voltou, e o Bimo como o único ser que sobrou, porque ele é tecnologia, não um ser vivo biológico. Esse é o mundo do Lich. E de volta ao escaravelho, que eu já estava esquecendo da existência dele, ele e o Orbus teleportam para o tribunal para que ele apresente o seu caso. E como o Scarab apresenta o caso que faz muito sentido e, no sentido da legalidade, ele tem toda razão, convence os demais seres que estavam lá. E na hora que Orbo ia acabar com as pernas dele porque não foi convencido, cai um telefone com a ligação do verdadeiro chefe de todos ali. Pelo visto, ele ouviu o discurso Analise Kirin do escaravelho e vai permiti-lo terminar o que começou. O Lich se impressiona com o mago de gelo ressuscitado e até mataria todos ali como antigamente, mas os deixa viver. Aparentemente ele está bem depressivo e faz sentido porque o Lich é um agente do caos. Não dá para existir caos no mundo sem seres vivos, onde alguns desses seres lutam pela ordem. Simplesmente não existe nem ordem nem caos. E bem, sem nada vivo nesse mundo, eles claramente logo vão morrer também.
E aí Fiona revela que ela tinha pego a coroa do Rei Gelado desse mundo naquela hora que viu o tambor da bateria, mas não contou a ninguém, porque esperava que tivesse outra forma deles saírem daquela, sem ter que transformá-lo num velho mágico surtado de novo. Oh, muito nobre da sua parte, Fiona. Até brigando com o Cake porque tem medo de que o mundo delas mude demais com a magia e está muito insegura. Mesmo que o verdadeiro eu delas seja uma aventureira e uma gata mágica. Mas, querendo ou não, infelizmente não tem outro jeito. Então, por uma última vez, o Simon prepara de novo aquele ritual pro Golb, usando o Lich agora de catalisador mágico para abrir o universo da sua mente de novo, Fiona e Cake voltarem pra lá e ele pôr a coroa, mas é claro que tinha que acontecer alguma merda. Assim que entram, Escaravelho chega pronto pra matar o Simon antes que ponha a coroa, contudo ele pensou tanto na Betty, como se conheceram, sua música e tudo de bom que eles viveram juntos, que o resto do ritual continua abrindo um portal que o levará para Betty Golp, a deusa do caos. Juro que eu tava achando que o Escaravelho ia conseguir arrancar o pescoço do Simon antes que ele colocasse a coroa, porque o mano tava baixando ela, tipo, sei lá, a 2 centímetros por hora. Mas não, o ritual continuou e abriu um portal, literalmente, pro Golb, ou seja, consequentemente, pra Betty. Depois de todos esses anos após aquele desastre, tanta tristeza, tantas tentativas falhas e tantos universos visitados, ele finalmente conseguiu o que queria a princípio, uma chance de reencontrá-la. E bem, por mais simples e monótono que Jerry seja em algumas partes do episódio, eu daria um extraordinário pra ele. Só esse final aqui já pareceu um final de temporada com um gancho incrível e enorme pra próxima temporada. E também eu gostei da história romântica do Simon, então um extraordinário pra isso aqui. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado, porque infelizmente semana que vem tem os 2 últimos episódios dessa minissérie, que obviamente merecia, sei lá, uns 20 episódios ou 26, que era o formato tradicional das coisas antes. Mas enfim, comentem suas notas e o que acharam do episódio Jerry. E até o próximo vídeo.